Enterrei meu marido sozinha ontem. Nossos filhos não vieram. Miguel estava em uma convenção de negócios em Miami, e Beatriz tinha ingressos para um show que ela simplesmente não podia perder. As cadeiras vazias ao meu lado na capela falavam mais alto que qualquer consolo do padre. Hoje, enquanto limpo o armário de Antônio, encontrei seu testamento. E tomei uma decisão que mudará nossas vidas para sempre. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O funeral de Antônio foi às 10 da manhã, um horário que ele teria aprovado. Meu marido sempre dizia que os compromissos importantes deveriam ser pela manhã, quando a mente ainda está fresca. Cheguei meia hora antes, vestida com o terno preto que comprei especialmente para a ocasião. O agente funerário me recebeu com um sorriso educado, mas seus olhos traíam seu desconforto quando percebeu que eu estava sozinha. A senhora gostaria de aguardar mais alguns minutos, senhora Oliveira? Talvez os outros convidados estejam a caminho. Não, respondi. Podemos começar no horário marcado. Sentei-me na primeira fileira, olhando para o caixão de madeira escura, onde descansava o corpo do homem que compartilhou minha vida por 42 anos. As flores ao redor eram brancas demais, perfumadas demais. Antônio teria preferido algo mais simples. Tirei o celular da bolsa e verifiquei as mensagens mais uma vez. Miguel havia enviado um texto curto às 7h. Desculpe, mãe. Não consegui remarcar a reunião. Te ligo depois. Beatriz, nem isso. Sua última mensagem era de 2 dias atrás. Mãe, não sei se consigo ir. Comprei ingressos para aquele show que te falei há meses. Entende, né? Não, eu não entendia. Como alguém escolhe um show de música em vez do último adeus ao próprio pai? O padre chegou e me perguntou se deveríamos esperar mais alguém. Não, somos só eu e ele agora, como sempre foi no final. A cerimônia foi breve. As palavras do padre soavam ocas, genéricas. Ele mal conhecia Antônio. Falou sobre paz, descanso eterno e a bondade de Deus. Não mencionou como Antônio acordava cedo todos os domingos para fazer pão caseiro, ou como ele guardava recortes de jornal com histórias que achava que eu gostaria de ler. Não falou sobre como ele nunca se aposentou de verdade, continuando a consertar coisas para os vizinhos, mesmo quando suas mãos começaram a tremer. Quando terminou, o agente funerário se aproximou novamente. A senhora deseja alguns minutos a sós? Assenti, incapaz de falar. Quando todos saíram, levantei-me e caminhei até o caixão. Antônio parecia estar dormindo, mas seu rosto não tinha a expressão serena que eu conhecia tão bem. A maquiagem funerária o transformava em um estranho. Passei a mão sobre seu cabelo, o único gesto de despedida que consegui oferecer. Eles não vieram, Antônio, sussurrei. Seus próprios filhos. No cemitério, fui a única a observar o caixão descer à terra. O vento frio de junho batia em meu rosto, e as nuvens pareciam prometer chuva. Apropriado, pensei. Até o céu está de luto. Joguei uma rosa sobre o caixão e fiquei ali, sozinha, enquanto os funcionários do cemitério esperavam pacientemente a alguns metros de distância. Eu sabia que eles queriam terminar o serviço, mas não conseguia me afastar. Sair dali significava aceitar que Antônio estava realmente morto e que nossos filhos não se importaram o suficiente para se despedir. De volta para casa, o silêncio era ensurdecedor. A casa onde criamos nossos filhos, onde construímos nossa vida, agora parecia grande demais, vazia demais. A poltrona de Antônio na sala, gasta pelo uso de décadas, os chinelos dele ainda perfeitamente alinhados ao lado. O controle remoto no braço da cadeira, exatamente onde ele o deixou na última vez. Sentei-me à mesa da cozinha e abri uma garrafa de vinho. Não o barato que normalmente comprávamos, mas um dos especiais que guardávamos para ocasiões. Que ocasião poderia ser mais importante que esta? Servi uma taça e levantei em um brinde silencioso. Enquanto bebia, peguei meu celular novamente.
Por hábito, abri o Instagram. Não era uma usuária frequente, mas seguia meus filhos para acompanhar suas vidas, já que eles raramente ligavam. A primeira publicação me fez engasgar com o vinho. Era de Beatriz, postada há 2 horas, uma selfie dela com 3 amigas, todas sorrindo amplamente com taças de mimosa na mão. A legenda dizia: dia perfeito com minhas meninas. Brunch de domingo. Amizade verdadeira. O dia do funeral do pai dela. O dia perfeito. Rolei um pouco mais e lá estava uma postagem de Miguel. Uma foto do campo de golfe banhado pelo sol da Flórida. Fechando negócios no paraíso, a vida é boa demais. Fechei o aplicativo e deixei o celular cair sobre a mesa. Minhas mãos tremiam, mas não era de tristeza. Era algo diferente. Algo que nunca havia sentido com tanta intensidade. Uma mistura de raiva, decepção e uma clareza repentina que parecia iluminar tudo. Terminei meu vinho e subi para o quarto que compartilhei com Antônio por quase meio século. Abri seu armário, sentindo o cheiro familiar de loção pós-barba e sabonete. Seus ternos estavam pendurados em ordem, do mais escuro para o mais claro. Suas gravatas organizadas por cor. Antônio sempre foi metódico. Foi então que vi a pasta de couro na prateleira superior. Sabia exatamente o que era. Nosso testamento, documentos importantes, instruções sobre o que deveria ser feito quando um de nós partisse. Tudo preparado anos antes, quando ainda tínhamos saúde perfeita e a morte parecia distante. Peguei a pasta e sentei-me na beira da cama. Dentro, encontrei nosso testamento conjunto. Folheei as páginas até chegar à divisão de bens. Como esperado, tudo seria dividido igualmente entre Miguel e Beatriz após minha morte. A casa, as economias de uma vida inteira, o pequeno apartamento na praia que compramos como investimento. Tudo para os filhos que não puderam tirar um dia para dizer adeus ao pai. Fechei a pasta e fiquei olhando para a parede. Uma foto nossa em moldura simples, tirada no nosso 4º aniversário de casamento. Estávamos sorrindo, de mãos dadas, no jardim que Antônio cuidava com tanto carinho. Naquele momento, tomei minha decisão. Peguei o telefone e disquei o número do doutor Torres, nosso advogado há mais de 20 anos. Alô? Doutor Torres, aqui é Marta Oliveira. Sei que é domingo e peço desculpas por ligar fora de horário, mas preciso marcar uma consulta com urgência. É sobre o testamento meu e de Antônio. Quero fazer alterações, mudanças significativas. Sinto muito pelo Antônio, dona Marta. Claro, podemos marcar para amanhã cedo, se preferir. Perfeito. Quanto mais cedo, melhor. Desliguei o telefone sentindo uma estranha sensação de calma. Pela primeira vez desde que Antônio recebeu o diagnóstico terminal, 6 meses atrás, eu sabia exatamente o que fazer. Na manhã seguinte, o escritório do Dr. Torres exalava um cheiro de livros antigos e madeira polida. Ele me recebeu com um abraço contido, condolências formais que dispensei com um aceno. Não estava ali para consolo, mas para negócios. Então, dona Marta, quais mudanças gostaria de fazer no testamento? Sentei-me ereta na cadeira de couro, mãos firmes sobre a bolsa no colo. Quero remover Miguel e Beatriz como beneficiários, completamente. Seus olhos se arregalaram por um segundo, mas ele rapidamente recuperou a compostura profissional. Compreendo. E gostaria de nomear novos beneficiários? Sim. Quero deixar tudo para meu neto Lucas, filho da Beatriz. Ele tem 19 anos agora. É o único que me visita regularmente sem que eu tenha que pedir. Dr. Torres assentiu, fazendo anotações. Podemos estabelecer um fundo fiduciário para ele. Isso garantirá que os bens sejam protegidos e que ele não tenha acesso irrestrito até ter maturidade suficiente. Perfeito. E quero estruturar de forma que nem Miguel nem Beatriz possam contestar ou ter qualquer acesso. Isso é possível, mas preciso perguntar. Tem certeza disso, dona Marta? Trata-se de uma decisão significativa. Olhei-o nos olhos, sem hesitação. Enterrei meu marido sozinha, Dr. Torres.
Meus filhos estavam muito ocupados com brunches e reuniões de negócios para comparecer ao funeral do próprio pai. Então, sim, tenho absoluta certeza. Ele não fez mais perguntas. Passamos a próxima hora revisando documentos, discutindo termos legais, assegurando que minha vontade fosse inequivocamente registrada. Vou preparar os documentos finais. A senhora pode voltar na quarta-feira para assiná-los? Estarei aqui. Ao sair do escritório, senti o sol de inverno no rosto. Era fraco, mas presente. Decidi caminhar um pouco antes de voltar para casa. Passei por uma cafeteria onde Antônio e eu costumávamos tomar café nas manhãs de sábado. Entrei, pedi um cappuccino e sentei-me junto à janela. Enquanto observava as pessoas passarem, refleti sobre o que acabara de fazer. Não sentia culpa ou arrependimento, apenas uma estranha sensação de libertação. Por décadas, minha vida girara em torno dos meus filhos, depois do meu marido doente. Agora, pela primeira vez, estava tomando uma decisão apenas por mim. Meu celular tocou. Era Miguel. Oi, mãe. Como você está? A pergunta soou tão casual, como se fosse apenas mais um dia comum, não o dia seguinte ao funeral do pai dele. Estou viva, respondi secamente. Um momento de silêncio. Olha, mãe, eu sinto muito por não ter conseguido ir ontem. Você não imagina como foi difícil para mim também. Difícil enquanto jogava golfe na Flórida? Outro silêncio, mais longo. Como você... Vi suas fotos no Instagram, Miguel. Você e a Beatriz, muito ocupados para o funeral, mas não para golfe e brunch. Mãe, não é justo. Essa viagem estava planejada há meses. Era uma oportunidade única para a empresa. Você sabe como as coisas são complicadas para mim agora. Sim, sei exatamente como as coisas são complicadas. Tomei um gole do meu café. Seu pai também sabia. Foi ele quem pagou sua faculdade, quem te emprestou dinheiro quando seu primeiro negócio falhou. Quem reformou a sua primeira casa para você economizar. Mãe, por favor. Preciso desligar, Miguel. Estou ocupada. Encerrei a chamada e bloqueei o telefone. Quase imediatamente ele tocou novamente. Beatriz. Rejeitei a ligação. Alguns segundos depois, uma mensagem. Mãe, o Miguel me ligou. Estamos preocupados com você. Podemos conversar? Não respondi. Terminei meu café, paguei a conta e saí. O ar frio era revigorante, quase purificador. Em casa, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo. Comecei a limpar o escritório de Antônio. Não apenas organizar ou tirar o pó, mas realmente examinar cada item, decidir o que manter, o que doar, o que jogar fora. Na terceira gaveta da escrivaninha, encontrei uma caixa de sapatos cheia de recibos. Minha curiosidade foi despertada. Sentei-me no chão e comecei a examiná-los. O primeiro maço era de cheques que havíamos feito para Miguel ao longo dos anos. Um de 50.000 colares para capital inicial de sua empresa. Outro de 30.000 reais para a reforma da casa, mais 25.000 reais para ajudá-lo quando perdeu o emprego. Cada valor vinha com uma nota anexada, na letra meticulosa de Antônio. Empréstimo para Miguel, Startup 2008, ou Ajuda Financeira, Reforma Casa Miguel 2012. O segundo maço era para Beatriz, 40.000 reais para o casamento dela, 15.000 reais para ajudar quando ela se divorciou. 8.000 reais para um tratamento dentário de Lucas que o plano de saúde não cobriu. Ao todo, os recibos somavam centenas de milhares de reais. Dinheiro que nunca foi devolvido, que sempre foi dado sob o pretexto de família se ajuda. Dinheiro de nosso suado trabalho de décadas, das horas extras de Antônio na fábrica, dos bolos que eu vendia nos fins de semana para complementar a renda. O mais revelador não eram os valores, mas os padrões. A frequência com que eles ligavam quando precisavam de algo. A rapidez com que desapareciam depois de receber ajuda. As promessas de visitas que raramente se concretizavam. Guardei os recibos de volta na caixa e a coloquei sobre a mesa. Evidência tangível de décadas de generosidade unilateral.
Continuei a limpar, encontrando mais lembranças. Fotos antigas das crianças, cartões do Dia dos Pais feitos à mão, os últimos de mais de 20 anos atrás. O relógio que demos a Miguel quando ele se formou, devolvido discretamente quando ganhou um mais caro. Quando terminei, já era noite. O escritório estava organizado, as memórias catalogadas. Fiz um jantar simples, apenas para mim, pela primeira vez em quase meio século, e sentei-me à mesa da cozinha. O telefone tocou novamente. Era Lucas. Vovó? É o Lucas. Oi, meu filho. Minha voz automaticamente suavizou. Acabei de saber sobre o vovô. A mãe não me contou que o funeral era ontem. Sua voz estava embargada. Sinto muito por não ter estado lá com você. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, a primeira desde o funeral. Não é sua culpa, querido. Posso passar aí amanhã depois da faculdade? Queria me despedir dele do meu jeito. Claro, Lucas. Vou fazer aquele bolo de cenoura que você gosta. Depois de desligar, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando as estrelas aparecerem no céu escuro. Pensei em Antônio, em como ele sempre dizia que as estrelas eram nossos ancestrais olhando por nós. Estou fazendo a coisa certa, Antônio? Perguntei ao céu. É o que você faria? Não houve resposta, claro. Mas de alguma forma eu sabia que ele aprovaria. Antônio sempre valorizou mais as ações do que as palavras, a lealdade mais do que as promessas. Lucas era o único que demonstrava essas qualidades agora. Fui dormir naquela noite com uma sensação de paz que não sentia desde antes da doença de Antônio. A cama ainda parecia grande demais, o quarto vazio demais, mas eu tinha um plano. E pela primeira vez em muito tempo, estava tomando as rédeas da minha própria vida. Lucas chegou na tarde seguinte, carregando um pequeno buquê de margaridas, as favoritas de Antônio. Observei-o pela janela enquanto ele se aproximava da porta, seu andar lento, ombros ligeiramente curvados. Ele não tinha a postura imponente do pai, nem a beleza chamativa da mãe. Era um rapaz quieto, com olhos gentis que lembravam os de Antônio. Abri a porta antes que ele batesse. Oi, meu filho. Ele me abraçou com força, o tipo de abraço que diz mais do que palavras. Ficamos assim por um momento, compartilhando nossa dor. Vovó, me desculpe, eu deveria ter estado aqui. Você está agora, respondi, afastando-me para olhá-lo. E isso é o que importa. Entramos e Lucas colocou as flores em um vaso na mesa da sala. Seus olhos percorreram o ambiente, parando na poltrona vazia de Antônio. Parece estranho ele não estar aqui, disse baixinho. Assenti, incapaz de falar por um momento. Fiz seu bolo favorito. Vamos tomar um café? Na cozinha, Lucas sentou-se no mesmo lugar onde sempre se sentava quando vinha nos visitar. Desde criança, aquela cadeira era dele. Serviu bolo e café, e por um tempo ficamos em silêncio confortável. Como você está, vovó? De verdade. Olhei para ele, surpresa com a pergunta direta. Meus próprios filhos raramente perguntavam como eu estava, de verdade. Estou descobrindo como viver sem ele, respondi honestamente. É como aprender a andar de novo. Lucas assentiu compreensivo. Vocês estavam juntos há tanto tempo. 45 anos, mais tempo do que fiquei sem ele. Minha mãe disse que você não está atendendo às ligações dela. Tomei um gole de café antes de responder. Preciso de um tempo, Lucas. Ela disse que você parecia brava ao telefone. Estou. Coloquei a xícara na mesa com mais força do que pretendia. Seus pais não vieram ao funeral do seu avô. Eles tinham coisas mais importantes para fazer. Lucas baixou os olhos. Eu sei. Minha mãe comentou que tinha um compromisso, mas eu não sabia que era o funeral. Um brunch com as amigas, disse secamente. Ela postou fotos no Instagram durante o funeral. Seus olhos se arregalaram. Eu não sabia disso. Não estou te contando para colocar você contra ela, Lucas. Só estou cansada de fingir que está tudo bem quando não está. Ele assentiu lentamente. Entendo. E o vovô?
Como foram os últimos dias? Contei a Lucas sobre as últimas semanas de Antônio. Como ele permaneceu lúcido quase até o fim. Como insistia em tomar banho sozinho mesmo quando mal conseguia ficar em pé. Como me fez prometer que não choraria muito quando ele partisse. Ele me pediu para ler para ele todas as noites, disse, sorrindo com a lembrança. Aquele livro de poesia que você deu a ele no Natal passado. Disse que a voz o acalmava. Lucas sorriu, os olhos marejados. Ele sempre gostou de poesia. Me ensinou a apreciar também. Ele tinha orgulho de você, sabia? Sempre dizia que você herdou o melhor de todos nós. Lucas enxugou uma lágrima. Posso ver o quarto dele? Só para me despedir. Levei-o até o quarto que compartilhei com Antônio por décadas. Estava como deixei na manhã anterior, exceto que havia arrumado a cama com lençóis frescos. O cheiro de Antônio ainda pairava no ar, uma mistura de loção pós-barba e o sabonete de aveia que ele usava para a pele sensível. Lucas ficou parado na porta por um momento, como se hesitasse em entrar em um espaço tão íntimo. Então, caminhou lentamente até o lado da cama onde Antônio dormia e sentou-se. Passou a mão sobre o travesseiro, sobre a colcha. Eu costumava me esconder aqui quando era pequeno, disse ele, quase para si mesmo. Quando vinha passar o fim de semana e acordava cedo demais para chamar alguém. Vovô sempre me encontrava e me levava para a cozinha para fazer panquecas. Sorri com a memória. Ele acordava com o menor barulho. Dizia que podia ouvir seus pensamentos do outro lado da casa. Lucas riu suavemente. Então, seu rosto ficou sério novamente. Vovó, tem uma coisa que eu queria te dizer. Eu estava pensando, depois que terminar a faculdade ano que vem, estava pensando em me mudar para mais perto. Talvez até, se você não se importar, ficar aqui por um tempo, para ajudar com a casa, sabe? Senti algo se aquecer dentro de mim. Esta casa sempre foi seu lar também, Lucas. Você sabe disso. Ele assentiu, olhando ao redor. Tem muitas memórias aqui. Não quero que elas se percam. Naquele momento, tive certeza de que estava tomando a decisão certa com o testamento. Lucas entendia o valor das coisas, não apenas o valor monetário, mas o valor emocional, o peso das histórias que tornavam uma casa um lar. Depois que ele foi embora, prometi mostrar-lhe os álbuns de fotos na próxima visita. Sentei-me na varanda e observei seu carro se afastar. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, as cores favoritas de Antônio. Meu telefone tocou novamente. Era Beatriz. Desta vez, atendi. Mãe, finalmente! Estou tentando falar com você há 2 dias. Estive ocupada, Beatriz. Ocupada? Mãe, estamos preocupados. Miguel disse que você estava muito brava e depois você não atendeu minhas ligações. Estava no advogado hoje, disse calmamente. Resolvendo algumas coisas do seu pai. Advogado? Sua voz subiu uma oitava. Que coisas? O testamento, Beatriz. Estou fazendo alterações. Silêncio do outro lado. Então, alterações? Que tipo de alterações? Acho que você já sabe. Mãe, olha, eu sei que você está chateada porque não pudemos ir ao funeral, mas isso é um pouco extremo, não acha? Extremo? Minha voz permaneceu calma, mais firme. Extremo é um filho não ir ao funeral do próprio pai porque prefere jogar golfe. Extremo é uma filha escolher brunch com as amigas em vez de se despedir do homem que pagou seu casamento, seu divórcio e todas as contas emergenciais do seu filho. Isso não é justo. Papai entenderia. Ele sempre dizia que a vida é para os vivos. Não use as palavras dele contra mim, Beatriz. Seu pai pode ter dito isso, mas ele apareceu em cada momento importante da sua vida. Cada formatura, cada aniversário, até aquela exposição de arte horrível que você participou na faculdade. Ele estava lá. Vocês não estavam. Mãe, por favor, vamos conversar pessoalmente. Posso ir aí amanhã? Não, Beatriz. Preciso de tempo. E você precisa entender que as escolhas têm consequências. Desliguei antes que ela pudesse responder. O telefone tocou novamente quase imediatamente, mas não atendi.
Em vez disso, desliguei-o completamente e entrei em casa. A noite estava caindo, trazendo consigo uma escuridão que parecia mais densa sem Antônio. Liguei todas as luzes, algo que nunca fazia quando ele estava vivo. Ele sempre reclamava da conta de luz. Pequenas rebeldias, pensei com um sorriso triste. Peguei um dos álbuns de fotos da estante e sentei-me no sofá. Abri em uma página aleatória. Nossa viagem à praia quando os filhos eram pequenos. Miguel, com 7 anos, construindo um castelo de areia com Antônio. Beatriz, com 5, sentada nos meus ombros, rindo com a cabeça jogada para trás. Quando foi que perdemos isso? Quando nossos filhos deixaram de ser aquelas crianças que adoravam passar tempo conosco para se tornarem adultos que mal podiam tirar um dia para um funeral. Foi gradual, quase imperceptível. Uma visita cancelada aqui, uma ligação não retornada ali, até que nossa comunicação se resumia a pedidos de ajuda financeira e cartões de aniversário comprados às pressas. Fechei o álbum e o coloquei de lado. O passado era o passado. Agora eu precisava olhar para o futuro, meu futuro. Pela primeira vez em décadas, teria que pensar apenas em mim mesma. E, estranhamente, isso não parecia tão assustador quanto eu imaginava. Na quarta-feira, voltei ao escritório do Dr. Torres para assinar os documentos finais. Cada página que assinava parecia um pequeno ato de libertação. Minha mão estava firme, minha resolução inabalável. Dona Marta, disse Dr. Torres quando terminamos, estes documentos estão agora oficialmente registrados. Seu testamento deixa claro que todos os seus bens, incluindo a casa, o apartamento na praia e suas economias, irão para um fundo fiduciário em nome de Lucas após sua morte. Miguel e Beatriz não receberão nada. E eles não podem contestar? Legalmente eles podem tentar, mas construímos isso de forma bastante sólida. A senhora está em pleno uso de suas faculdades mentais. Não há coação envolvida, e suas razões estão claramente documentadas. Assenti, satisfeita. Obrigada, Dr. Torres. Se me permite perguntar, Dona Marta. Ele hesitou. A senhora pretende informar seus filhos sobre esta mudança? Considerei a pergunta por um momento. Não agora. Talvez nunca. Deixe que seja uma surpresa, como o brunch da Beatriz e o golfe do Miguel foram para mim. Ele não comentou, mantendo seu profissionalismo, mas vi uma ponta de aprovação em seus olhos. Saindo do escritório, senti-me mais leve do que em anos. O dia estava bonito, o sol de inverno fraco, mas reconfortante. Decidi caminhar um pouco antes de voltar para casa. Passei por uma pequena loja de plantas. Antônio sempre gostou de jardinagem, cuidando meticulosamente de cada vaso em nossa varanda. Desde sua doença, as plantas haviam sido negligenciadas. Entrei na loja e comprei 3 vasos de violetas, as favoritas dele. Em casa, coloquei-as na varanda e as reguei cuidadosamente. Era um pequeno gesto, mas significativo. A vida continua, mesmo quando parece impossível. O telefone tocou novamente. Miguel. Mãe, precisamos conversar. A Beatriz me disse que você está mudando o testamento. Bom dia para você também, Miguel. Mãe, por favor, isso é sério. O que exatamente você está planejando? Não é da sua conta, Miguel. Não ainda. Como assim não é da minha conta? Estamos falando do patrimônio da nossa família. Estamos falando do que eu e seu pai construímos com nosso trabalho. O patrimônio que vocês sempre viram como garantido. Isso é injusto. Sempre respeitamos você e o pai. Respeito? Minha voz se elevou. Você chama de respeito não aparecer no funeral? Não ligar durante as últimas semanas dele? Só aparecer quando precisava de dinheiro ou ajuda? Mãe, você não pode julgar nossa relação com o pai baseado em um único evento. Não é um único evento, Miguel. É um padrão de anos. Vocês dois sempre tiveram outras prioridades. Agora, eu também tenho as minhas. E quais são elas? Nos punir? Não, Miguel.
reconhecer quem realmente se importa. Lucas, ele disse, a voz fria. Você está deixando tudo para ele, não é? Não respondi. Ele é apenas um garoto, mãe. O que ele sabe sobre administrar dinheiro ou propriedades? Ele sabe o suficiente para visitar os avós sem ser chamado, para se lembrar de aniversários sem lembretes, para chorar a morte do avô. Isso é ridículo! Você não pode desfazer uma família por causa de um funeral. Não estou desfazendo nada, Miguel. Só estou reconhecendo o que já estava desfeito há muito tempo. Desliguei, mãos tremendo. Não de nervosismo, mas de uma espécie de fúria controlada que nunca havia sentido antes. Era como se décadas de frustrações reprimidas finalmente encontrassem vazão. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o lado vazio da cama, pensando em Antônio. O que ele diria sobre tudo isso? Lembrei-me de uma conversa que naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o lado vazio da cama, pensando em Antônio. O que ele diria sobre tudo isso? Lembrei-me de uma conversa que tivemos semanas antes de sua morte. Ele estava fraco, mas lúcido, sentado na cadeira junto à janela, enquanto o sol da tarde banhava seu rosto magro. Marta, ele disse, voz rouca pela doença. Você se lembra do que meu pai dizia sobre herança? Assenti. O pai de Antônio, um homem simples do interior, tinha poucas posses, mas muita sabedoria. Que herança não é apenas o que você deixa, mas para quem você deixa, respondi. Exato. Antônio sorriu fracamente. Passei a vida tentando construir algo para nossos filhos, mas talvez... Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Talvez devêssemos pensar melhor sobre isso. Na época, achei que era apenas divagação de um homem enfrentando sua mortalidade. Agora, parecia profético. Levantei-me, incapaz de suportar mais o silêncio do quarto. Fui até a cozinha e fiz um chá. Enquanto a água fervia, percebi algo. Pela primeira vez desde a morte de Antônio, não me sentia completamente perdida. A raiva, a decisão sobre o testamento, a clareza repentina sobre meus filhos, tudo isso me dava um propósito. Na manhã seguinte, fui surpreendida por batidas fortes na porta. Eram quase 9 horas. Quando abri, Beatriz estava parada na entrada, bem vestida como sempre, cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem impecável. Mas seus olhos estavam vermelhos. Mãe, ela disse, entrando sem esperar convite. Precisamos conversar. Fechei a porta lentamente. Bom dia para você também, Beatriz. Ela parou no meio da sala, olhando ao redor como se procurasse mudanças. Seus olhos pousaram nas violetas na varanda. Plantas novas? Sim. Papai teria gostado, ela disse em uma tentativa óbvia de estabelecer conexão. Sim, ele teria, respondi simplesmente, mantendo distância emocional. Beatriz suspirou e sentou-se no sofá. Mãe, o Miguel me contou sobre a conversa de vocês, sobre o testamento. Imaginei que sim. Você não pode estar falando sério, mudar tudo agora, depois de tantos anos. Por que não? É meu direito. Mas é injusto. Somos seus filhos. E o que isso significa exatamente, Beatriz? Ter o mesmo sangue? Porque ultimamente parece que só significa aparecer quando precisam de algo. Ela recuou como se tivesse sido esbofeteada. Isso é horrível, mãe. Nós te amamos. Sempre amamos você e o pai. Amor são ações, Beatriz. Não palavras, não intenções. Ações. Um erro, mãe. Cometemos um erro ao não ir ao funeral. Estávamos em choque, não sabíamos como lidar. Em choque enquanto postava fotos de brunch no Instagram? Minha voz permaneceu calma, mas cortante. Em choque enquanto bebia mimosas com as amigas? Seu rosto empalideceu. Você viu isso? Vi. Assim como vi todas as desculpas ao longo dos anos. Os aniversários esquecidos, as visitas canceladas, as ligações não retornadas. Não é justo comparar tudo isso. Temos nossas próprias vidas, nossos trabalhos, nossas famílias. E nós não éramos parte dessas vidas, Beatriz.
Só éramos convenientes quando precisavam de algo. Ela começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Por favor, mãe, não faça isso, não nos puna assim. Não estou punindo ninguém, estou reconhecendo a realidade. E o Lucas? Por que ele merece tudo e nós nada? Porque ele esteve presente. Porque ele se importa verdadeiramente, não apenas quando precisa de dinheiro ou favores. Ele é um menino. Mal saiu da adolescência. Como pode administrar uma casa, um apartamento? Ele aprenderá, como seu pai e eu aprendemos. Beatriz enxugou as lágrimas, sua expressão mudando de tristeza para algo mais calculado. Isso não vai ficar assim, mãe. Vamos contestar. Façam o que acharem necessário. O testamento está em ordem. Você está nos tirando o que é nosso por direito. Não, Beatriz. Estou finalmente reconhecendo que vocês perderam esse direito há muito tempo. Ela levantou-se bruscamente. Isso é sobre dinheiro para você? Porque podemos te ajudar financeiramente, se for isso. Ri, um som seco e sem humor. Vocês realmente não entendem, não é? Nunca foi sobre dinheiro. Era sobre respeito, sobre reconhecimento, sobre amor verdadeiro. E vocês falharam nesses quesitos muito antes do funeral. Beatriz pegou a bolsa, mãos tremendo. Você vai se arrepender disso, mãe. Quando estiver sozinha, sem ninguém para te ajudar, vai perceber o erro que cometeu. Já estou sozinha, Beatriz. Estive sozinha durante o funeral do seu pai e, de alguma forma, sobrevivi. Ela saiu batendo a porta. Fiquei parada no meio da sala, respirando profundamente. Não havia lágrimas, não havia arrependimento. Apenas uma estranha sensação de paz, como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Naquela tarde, Sônia, minha vizinha há mais de 30 anos, veio me visitar. Ela trouxe uma torta caseira e seu característico sorriso acolhedor. Como você está, Marta? Perguntou, sentando-se comigo na varanda. Estou diferente, respondi honestamente. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Ela assentiu, compreensiva. A Beatriz esteve aqui hoje. Vi o carro dela. Sim. Não parecia feliz quando saiu. Não estava. Sônia me conhecia bem demais para fazer perguntas diretas. Em vez disso, cortou 2 pedaços de torta e me entregou um. Antônio amava esta torta, comentei. Ele sempre pedia a receita, mas eu nunca dava. Ela sorriu. Era meu poder sobre ele. Rimos juntas, um momento de leveza em dias sombrios. Sabe, disse Sônia depois de um tempo, quando perdi meu Roberto, todo mundo me dizia como eu deveria me sentir, o que deveria fazer. Ninguém realmente perguntava o que eu queria. Olhei para ela, surpresa com a observação. E o que você queria, Sônia? Paz, ela respondeu simplesmente. Não explicações, não desculpas, apenas paz. E às vezes, para conseguir isso, precisamos tomar decisões difíceis. Assenti lentamente, sentindo que ela entendia exatamente o que eu estava passando sem que eu precisasse explicar. Os filhos acham que têm direito a tudo, continuou ela. Seu tempo, seu dinheiro, sua casa. Mas esquecem que você é uma pessoa, não apenas uma mãe. Exatamente, sussurrei. Então, ela sorriu novamente. O que Marta, a pessoa, quer agora? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria? Após décadas colocando as necessidades de outros à frente das minhas, mal conseguia responder. Acho que quero redescobrir quem sou sem o Antônio. Quero paz, como você disse. Quero acordar sem o peso de expectativas que nunca são correspondidas. Sônia assentiu. Então é isso que você deve buscar. E não se desculpe por isso. Quando ela foi embora, fiquei na varanda observando o pôr do sol. As violetas já pareciam mais vibrantes após apenas um dia. Pequenas mudanças, novos começos. Entrei e olhei ao redor da casa, vendo-a com novos olhos. Esta não era apenas a casa que compartilhei com Antônio ou onde criei meus filhos.
era a minha casa agora. E pela primeira vez, me permiti pensar no futuro, não como a viúva de Antônio ou a mãe de Miguel e Beatriz, mas como Marta, apenas Marta. Uma semana se passou sem notícias de Miguel ou Beatriz. O silêncio deles não me surpreendeu nem me incomodou. Na verdade, era quase um alívio não ter que gerenciar suas emoções além das minhas. Lucas, por outro lado, ligava todos os dias. Breves conversas, nada forçado, apenas para saber como eu estava. Ele não mencionou seus pais, e eu não perguntei. Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar, se é que cicatrizariam. No domingo de manhã, decidi fazer algo que não fazia há anos. Peguei a caixa de pinturas no armário do corredor, soprei a poeira acumulada e a levei para a varanda. Antes de conhecer Antônio, antes dos filhos, antes de tudo, eu pintava. Nada profissional, apenas aquarelas simples que me davam prazer. Como tantas outras coisas, abandonei essa paixão quando as responsabilidades da vida adulta tomaram conta. Ocasionalmente, ao longo dos anos, pegava os pincéis novamente, mas sempre havia algo mais urgente para fazer. Um filho doente, uma conta a pagar, uma casa para limpar. Agora, com todo o tempo do mundo, redescobri o prazer de misturar cores, de observar a água e o pigmento dançarem no papel. Comecei com algo simples. As violetas na varanda, suas pétalas delicadas contra o fundo verde. Estava tão absorta em minha pintura que não percebi a chegada de um carro até ouvir a porta bater. Olhei para cima e vi Miguel caminhando em direção à casa. Não Beatriz desta vez, mas meu filho, normalmente tão ocupado que mal conseguia ligar. Não me movi da varanda, continuando a pintar como se não o tivesse visto. Ele subiu os degraus lentamente, parando a alguns metros de distância. "Mãe", disse ele, formal demais. "Não sabia que ainda pintava." "Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, Miguel." Ele suspirou e sentou-se na cadeira ao lado, sem convite. "Podemos conversar como adultos?" Coloquei o pincel no pote de água. "Estou ouvindo." "Consulte outro advogado, mãe. O Dr. Torres sempre foi tendencioso, sempre favoreceu o lado do pai. Você precisa de uma segunda opinião sobre esse testamento." "Não preciso de uma segunda opinião, Miguel. Sei exatamente o que estou fazendo." "Você está com raiva. Entendo isso. Nós decepcionamos você e o pai. Mas esta não é a forma de resolver as coisas. Não estou tentando resolver nada. Estou apenas garantindo que meus bens vão para alguém que valoriza mais do que seu valor monetário." Ele franziu a testa. "O que isso significa?" "Significa que Lucas vê esta casa como lar, não como propriedade. Vê as lembranças, não apenas o valor de mercado. Isso não é justo. Claro que valorizamos as memórias." "Quando foi a última vez que você veio aqui sem precisar de algo, Miguel? Quando foi a última vez que ligou apenas para conversar, não para pedir dinheiro ou ajuda?" Ele desviou o olhar, incapaz de responder. "Não me lembro também", continuei. "Mas posso te dizer exatamente quando Lucas veio pela última vez. Há 3 dias. Trouxe um livro que achou que eu gostaria. Ficou para o jantar. Não pediu nada além de minha companhia. Ele é jovem, mãe. Tem tempo. Nós temos carreiras, responsabilidades. E eu e seu pai éramos o quê? Hobbies? Passatempos que vocês podiam ignorar quando conveniente?" Miguel passou a mão pelo cabelo, um gesto que lembrava tanto Antônio que quase doeu. "Não foi intencional, mãe. A vida acontece. As pessoas se distanciam. Sim, a vida acontece. E agora isso está acontecendo. O pai não concordaria com isso." Senti raiva crescendo dentro de mim novamente. "Não fale pelo seu pai, Miguel. Você mal falava com ele nos últimos anos. Não tem ideia do que ele pensava ou sentia. Ele nunca foi vingativo." "Isto não é vingança", interrompi, mantendo a voz controlada. "É consequência. Vocês fizeram escolhas ao longo dos anos. Agora estou fazendo as minhas." Miguel ficou em silêncio por um momento, então mudou de tática. "Pense no futuro, mãe. O Lucas é jovem, inexperiente. Ele pode acabar perdendo tudo, sendo enganado."
Como você foi enganado naquele investimento para o qual pediu dinheiro ao seu pai há 5 anos? Aquele que era garantido e que nunca vimos um centavo de retorno? Ele corou. Isso foi diferente. Foi um erro de cálculo. Bem, talvez Lucas cometa erros também, mas serão os erros dele, com o que ele herdou legitimamente, não o que ele exigiu antecipadamente. É isso então? Você já decidiu? Sim, Miguel, já decidi. Ele se levantou, ajeitando o paletó caro que provavelmente compramos com nossa ajuda anos atrás. A Beatriz estava certa. Você vai se arrepender quando perceber o quanto nos afastou. Vocês já estavam afastados, Miguel. Só estou reconhecendo o óbvio. Ele desceu os degraus da varanda sem olhar para trás. Observei seu carro se afastar, sentindo uma mistura de tristeza e resolução. Não havia alegria em confrontar meus filhos assim, mas também não havia mais medo de desagradá-los. Voltei à minha pintura, mas o momento havia passado. Em vez disso, entrei e liguei para Lucas. Vovó, tudo bem? Tudo bem, querido. Estava pensando. Você gostaria de vir jantar hoje? Estou com vontade de cozinhar aquela lasanha que seu avô adorava. Claro. Posso levar sobremesa? Seria ótimo. Algumas horas depois, Lucas chegou com um pudim caseiro. Tentei fazer aquela receita da vovó Amélia, explicou, parecendo nervoso. Acho que não ficou igual ao dela, mas... Tenho certeza que está delicioso, disse, genuinamente tocada por seu esforço. Enquanto jantávamos, contei a Lucas sobre as visitas de seus pais. Não para virá-lo contra eles, mas porque ele merecia saber o que estava acontecendo. Eles estão muito bravos com você, comentou brincando com o garfo. Sim, estão. Entendo por que você fez isso, vovó, disse ele depois de um momento. Mas não quero ser o motivo de uma briga familiar. Você não é o motivo, Lucas. As escolhas deles ao longo dos anos são o motivo. Você é apenas a pessoa que demonstrou que existia uma alternativa às suas atitudes. Ele assentiu lentamente. Minha mãe me ligou ontem. Foi... estranho. Ela nunca liga só para conversar. O que ela queria? Perguntar sobre você, na verdade. Como você estava, o que estava fazendo. Depois começou a falar sobre quanto eles sempre fizeram por você e o vovô, como vocês eram importantes. E o que você disse? A verdade. Que eles deveriam ter dito isso ao vovô enquanto ele ainda estava vivo. Sorri tristemente. Lucas sempre foi direto, mesmo quando criança. Era uma qualidade que Antônio admirava nele. Você sabe, continuei, seu avô tinha muito orgulho de você. Dizia que você tinha herdado o melhor de todos nós, mas principalmente seu próprio senso de justiça. Lucas sorriu, olhos brilhando com lágrimas contidas. Sinto falta dele. Eu também, querido, todos os dias. Depois que ele foi embora, sentei-me na sala com uma xícara de chá, olhando para a poltrona vazia de Antônio. Era estranho como sua ausência às vezes parecia mais presente do que sua presença nos últimos anos, quando a doença o consumia lentamente. Pensei em nossa vida juntos, nas alegrias e tristezas, nas dificuldades e triunfos. Antônio e eu crescemos juntos, nos transformamos juntos. Não éramos perfeitos, tivemos nossas brigas, nossas diferenças, mas no final, sempre estávamos lá um para o outro. Era isso que mais doía na ausência dos meus filhos no funeral. Não o desrespeito a mim, mas a ele. Ao homem que trabalhou turnos duplos para pagar suas aulas de inglês e balé, que construiu aquela casa de bonecas que Beatriz tanto amava, que ensinou Miguel a andar de bicicleta com infinita paciência. Como podiam não estar lá para dizer adeus? Naquela noite, sonhei com Antônio. Estávamos jovens novamente, caminhando pela praia onde passamos nossa lua de mel. Ele sorria, aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Você está fazendo a coisa certa, Marta, dizia ele no sonho. Sempre fez. Acordei com lágrimas nos olhos, mas também com uma sensação de paz. O sonho não era real, claro, mas o sentimento sim.
Eu estava fazendo a coisa certa. Pela primeira vez em muito tempo, estava pensando em mim mesma, em meu próprio futuro, em vez de apenas existir para os outros. E isso, percebi, era o que Antônio sempre quis para mim. Os dias começaram a ganhar novo ritmo. Aos poucos, fui estabelecendo uma rotina que era só minha. Acordava cedo, tomava café na varanda enquanto lia o jornal, algo que Antônio sempre fazia e que eu adotei. Depois pintava por algumas horas, redescobria velhos hobbies, reorganizava a casa ao meu gosto. A ausência de Miguel e Beatriz permanecia, mas se tornava menos dolorosa a cada dia. Não porque os amasse menos, mas porque finalmente entendia que não podia controlar suas escolhas ou forçá-los a dar o que não estavam dispostos a dar. Lucas vinha me visitar regularmente, algumas vezes trazendo trabalhos da faculdade para fazer na mesa da cozinha enquanto eu cozinhava ou organizava algo. Era uma presença tranquila, não invasiva. Ele não tentava preencher o espaço de Antônio, apenas criava seu próprio espaço na casa e na minha vida. Sônia também se tornou uma presença mais constante. Começamos a caminhar juntas pela manhã, duas viúvas enfrentando uma nova fase da vida. Às vezes conversávamos sobre nossos maridos, às vezes sobre filhos, mas frequentemente sobre nós mesmas, nossos sonhos antigos, nossos novos planos. Sempre quis conhecer o norte da Itália, comentou ela durante uma de nossas caminhadas. Roberto prometeu me levar quando se aposentasse, mas então veio o diagnóstico. Antônio e eu tínhamos planos para Portugal, respondi. Ele queria conhecer a aldeia onde os avós nasceram. E por que não vamos? Perguntou ela de repente. Nós duas? No próximo ano, talvez. A ideia me pegou de surpresa, mas quanto mais pensava, mais atraente parecia. Você está falando sério? Completamente. Estamos vivas, Marta. Temos saúde, algum dinheiro guardado. Por que não? Por que não de fato? A ideia de viajar sem Antônio teria parecido impensável meses atrás. Agora parecia possível. Não para esquecer ou substituir nossas memórias, mas para criar novas. Vou pensar sobre isso, prometi, e realmente o fiz. Em casa, peguei o envelope de documentos de viagem que Antônio havia começado a organizar antes de adoecer. Mapas, artigos sobre pequenas aldeias portuguesas, até um livro para aprender frases básicas em português. Ele havia planejado tudo com seu cuidado meticuloso. Folheando aqueles documentos, não sentia a dor esmagadora que esperava. Em vez disso, senti uma espécie de continuidade, como se pudesse levar adiante algo que ele valorizava. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Oliveira, aqui é Mariana Souza, da empresa Souza em Filhos Incorporadora. Franzi a testa confusa. Sim? Estamos interessados em discutir uma possível proposta para sua propriedade na Rua das Acácias. Demorei um momento para processar. Era meu endereço. Minha casa não está à venda, respondi firmemente. Entendo, senhora. Mas gostaríamos de apresentar uma oferta que acredito ser muito atrativa. Estamos desenvolvendo um novo condomínio naquela área e sua propriedade é estratégica para nossos planos. Como conseguiu meu número? Perguntei, súbita desconfiança crescendo. Uma pausa. Foi indicado por um conhecido comum, Miguel Oliveira. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Meu próprio filho havia dado meu contato a incorporadores imobiliários? Sem meu consentimento? Sinto muito, não tenho interesse. Por favor, não me ligue novamente. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Era Miguel. Mãe, a Mariana da Souza em Filhos te ligou? Sim, Miguel. Como você pôde? Mãe, escuta, eles estão oferecendo um valor incrível pela casa, muito acima do mercado. Você poderia comprar um apartamento menor, mais fácil de manter, e ainda sobraria dinheiro para você e a Beatriz dividirem? Completei, a raiva crescendo. Não é assim. Estou pensando em você. Aquela casa é grande demais, dá muito trabalho, tem escadas.
Não é adequada para alguém da sua idade. Minha idade, repeti lentamente. Eu tenho 68 anos, Miguel, não 98. E esta casa foi construída pelo seu pai. Cada centímetro dela tem nossa história. História não paga contas, mãe. Seja prática. Este é um bom negócio. Não, Miguel. Este é você tentando conseguir sua parte da herança antecipadamente, já que sabe que não vai receber nada depois. Silêncio do outro lado da linha. Como você pôde? Continuei, a voz tremendo não de fraqueza, mas de raiva. Como pôde tentar vender a casa do seu pai pelas minhas costas, menos de 2 meses após sua morte? Não é assim. É exatamente assim. E isto só confirma que tomei a decisão certa sobre o testamento. Mãe. Não me ligue novamente, Miguel. Não até que esteja pronto para se desculpar sinceramente. Não só comigo, mas com a memória do seu pai. Desliguei, mãos tremendo. Sentei-me pesadamente no sofá, tentando processar o que acabara de descobrir. Havia ingenuidade da minha parte, percebi. Achei que eles estavam bravos porque eu mudara o testamento, porque escolhera Lucas, mas era mais básico que isso. Eles queriam o dinheiro, a propriedade, os bens materiais. Não as memórias, não o legado emocional, não o respeito pelo que construímos. Apenas os ativos financeiros. A dor dessa realização era aguda, mas também libertadora. Confirmava, além de qualquer dúvida, que minha decisão fora correta. Liguei para Dr. Torres. Dona Marta, como posso ajudá-la? Preciso adicionar uma cláusula ao testamento. Quero garantir que minha casa não possa ser vendida por pelo menos 10 anos após minha morte. Quero que permaneça na família, que seja usada, vivida, não apenas convertida em dinheiro. Podemos fazer isso. Quer que eu prepare os documentos para assinar amanhã? Por favor. E Dr. Torres, tem como garantir que Miguel e Beatriz não possam me colocar como incapaz? Tenho medo que tentem assumir minhas finanças antes que eu parta. Vou preparar uma documentação completa, atestando sua sanidade mental atual. Também posso sugerir que faça exames médicos regulares para documentar sua capacidade. E podemos designar o Lucas como seu representante legal, caso ocorra algo que a impeça de tomar decisões. Sim, por favor. Todos esses passos. Após desligar, senti-me estranhamente calma. Havia algo libertador em encarar a realidade por completo, sem ilusões. Miguel e Beatriz não eram monstros, apenas pessoas egoístas que viam a família como uma fonte de recursos, não de amor. E eu não precisava mais fingir que era diferente. Na tarde seguinte, Lucas apareceu sem avisar. Parecia perturbado. Vovó, o que está acontecendo? Minha mãe me ligou chorando, dizendo que você está sendo manipulada, que está doente. Suspirei. Entre, querido. Temos muito o que conversar. Levei-o para a varanda e contei tudo. O testamento, as reações de Miguel e Beatriz, a tentativa de Miguel de vender a casa sem meu conhecimento. Eles acham que estou ficando senil, concluí. Que não posso tomar minhas próprias decisões. Isso é ridículo. Você está mais lúcida que todos nós juntos. Eles estão desesperados, Lucas. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Ele parecia genuinamente perturbado. O que posso fazer para ajudar? Apenas continue sendo você mesmo. É tudo que preciso. Ele assentiu, então hesitou. Vovó, tem uma coisa. Não queria contar, mas acho que você deveria saber. Minha mãe me ofereceu dinheiro para te convencer a mudar de ideia sobre o testamento. Senti como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Quanto? 20% do valor da casa e do apartamento na praia. Disse que seria meu adiantamento da herança. Balancei a cabeça incrédula. E o que você disse? Disse que ela deveria ter vergonha de si mesma, que o vovô ficaria enojado. Lágrimas brotaram em meus olhos. Sinto muito que você tenha sido colocado no meio disso. Não sinta. Não foi você quem me colocou aqui. Naquela noite, depois que Lucas foi embora,
senti uma determinação renovada. Não permitiria que tentassem me diminuir ou me fazer duvidar da minha própria mente. Não deixaria que destruíssem o que Antônio e eu construímos apenas por ganância. Peguei um álbum de fotos e comecei a percorrer as páginas lentamente. Fotos antigas dos primeiros anos de casamento. Miguel bebê nos braços de Antônio. Beatriz em seu primeiro dia de aula. Férias na praia, aniversários, formaturas. Por muito tempo vivi pelas memórias, pela ilusão da família que fomos um dia. Agora, finalmente, estava pronta para viver pelo presente e pelo futuro que ainda podia construir para mim mesma. O outono chegou trazendo dias mais curtos e noites mais frias. 6 meses haviam se passado desde a morte de Antônio, e embora a dor de sua ausência nunca desaparecesse completamente, havia aprendido a conviver com ela. Não mais como um peso esmagador, mas como uma presença constante, quase reconfortante. A situação com Miguel e Beatriz permanecia tensa. Após a descoberta da tentativa de vender minha casa, cortei comunicação direta com eles. Tudo passava por Dr. Torres agora, uma precaução que ele mesmo sugeriu. Ainda recebia ocasionalmente mensagens de texto, variando de súplicas emocionais a acusações veladas de insanidade. Não respondia a nenhuma. Lucas continuava presente, uma constante em minha nova vida. Ele havia começado seu último ano na faculdade de engenharia e frequentemente trazia projetos e trabalhos para fazer em minha casa. Penso melhor aqui, dizia. É mais tranquilo que o dormitório. Eu suspeitava que era mais sua forma de me fazer companhia sem parecer óbvio, mas apreciava o gesto. Em uma tarde de sábado particularmente bonita, Lucas apareceu com um pacote grande e desajeitado nos braços. "O que é isso?" perguntei curiosa. "Um presente." Ele sorriu, colocando o pacote no chão da varanda. "Abra." Desembrulhei cuidadosamente o pacote e encontrei uma pintura emoldurada. Era uma aquarela da nossa varanda, com as violetas que plantei em primeiro plano e, ao fundo, a silhueta de um homem olhando para o jardim. Inconfundivelmente Antônio, com sua postura característica. "Lucas", sussurrei, tocando a imagem delicadamente. "Você pintou isso?" "Sim. Não sabia se você ia gostar." Nunca fui muito bom em arte, mas lembrei como o vovô sempre ficava nesse lugar específico da varanda todas as manhãs, olhando para o jardim antes de começar o dia. Lágrimas brotaram em meus olhos. Era verdade. Antônio tinha esse ritual. Todo dia, antes mesmo do café, ele saía para a varanda e ficava alguns minutos em silêncio, contemplando o jardim que tanto amava. "É perfeito", disse, a voz embargada. "Absolutamente perfeito." "Pensei que poderíamos pendurá-lo na sala", sugeriu ele timidamente. Assenti, incapaz de falar. Aquele simples gesto dizia tudo o que eu precisava saber sobre Lucas, e por que ele merecia ser o herdeiro do que Antônio e eu construímos. Não era apenas o dinheiro ou a propriedade que ele valorizava, era as memórias, os pequenos detalhes que faziam nossa família ser o que era. Naquela noite, após Lucas ir embora, pendurei o quadro no lugar de honra na sala. Sentei-me no sofá e fiquei olhando para ele por um longo tempo, lembrando-me de todas as manhãs em que observei Antônio naquela exata posição, seu ritual silencioso de gratidão pelo novo dia. No dia seguinte, recebi um envelope formal do escritório do Dr. Torres. Dentro, havia uma notificação de que Miguel e Beatriz haviam oficialmente contestado minha capacidade mental e estavam solicitando uma avaliação judicial para determinação de curatela. Em termos simples, eles estavam tentando me declarar incapaz de tomar minhas próprias decisões. Meu primeiro impulso foi raiva, uma fúria ardente que me fez querer ligar para eles e dizer coisas que nunca poderia retirar. Mas respirei fundo e liguei para Dr. Torres. "Já estou ciente, Dona Marta. Recebi a notificação esta manhã. O que eles podem fazer? Legalmente? Sem evidências concretas de incapacidade, muito pouco. Tenho todos os documentos que assinamos. Tenho testemunhos de sua lucidez.
Temos os exames médicos recentes. Esta é uma tática desesperada. Mesmo assim, Parei, sem palavras para descrever a traição. Eu sei, é doloroso quando vem dos próprios filhos, mas não se preocupe, estamos bem preparados. Após desligar, sentei-me na cozinha, sentindo-me estranhamente calma. Havia algo quase libertador na ideia de que eles finalmente haviam mostrado suas verdadeiras intenções. Não havia mais necessidade de fingir, de manter aparências, de esperar uma reconciliação que nunca viria. Peguei o telefone e liguei para Sônia. Ainda está interessada naquela viagem à Itália? Marta? Claro! O que aconteceu? Nada. Tudo. Percebi que a vida é curta demais para esperar pelo momento perfeito. No dia seguinte, fomos a uma agência de viagens e começamos a planejar nossa viagem para o próximo verão. 2 semanas na Itália para Sônia, seguidas de uma semana em Portugal para mim, para visitar a aldeia dos antepassados de Antônio. Era um plano ousado para 2 viúvas que nunca haviam viajado sozinhas, mas a empolgação superava o medo. Quando saímos da agência, Sônia apertou meu braço gentilmente. Antônio ficaria orgulhoso de você. Acha mesmo? Tenho certeza. Ele sempre dizia que você era mais forte do que pensava. Era verdade. Antônio sempre viu em mim uma força que eu mesma não reconhecia. E agora, finalmente, estava começando a vê-la também. Na semana seguinte, recebi uma convocação oficial para comparecer a uma audiência preliminar sobre a petição de curatela. Dr. Torres me acompanharia, claro, mas ainda assim senti um frio na barriga. A ideia de enfrentar meus filhos em tribunal, de vê-los tentar me declarar incapaz, era quase insuportável. Quando contei a Lucas sobre a audiência, ele ficou furioso. Não posso acreditar que eles fariam isso. É tão baixo. É desespero, respondi, com mais calma do que sentia. Eles perceberam que não podem me manipular, então estão tentando outro caminho. Posso testemunhar a seu favor? Dizer ao juiz como você está lúcida e capaz? O Dr. Torres acha que não será necessário chegar a esse ponto, mas agradeço, querido. Ele parecia genuinamente angustiado. Sinto muito que você esteja passando por isso, vovó, especialmente depois de perder o vovô. E peguei sua mão. Sabe, Lucas, às vezes as piores situações nos mostram quem realmente somos. Perder seu avô foi devastador, mas me fez perceber que tenho mais força do que imaginava. E esta situação com seus pais, bem, pelo menos agora sei exatamente onde estou. Na manhã da audiência, vesti-me com cuidado, não como uma idosa frágil, mas como a mulher competente que era. Cabelo arrumado, maquiagem leve, meu melhor conjunto. Queria que o juiz visse não apenas que eu estava lúcida, mas que estava forte. Dr. Torres me encontrou na entrada do fórum. Pronta? Mais do que nunca. A sala de audiências era menor do que eu imaginava, mais informal. Miguel e Beatriz já estavam lá com seu advogado, um homem jovem de terno caro e expressão confiante. Evitei olhar diretamente para meus filhos, concentrando-me apenas no juiz, um homem de meia idade com olhos atentos e gentis. A audiência começou com as formalidades habituais. O advogado de Miguel e Beatriz apresentou sua argumentação, que eu estava tomando decisões irracionais após a morte de meu marido, que havia mudado drasticamente meu testamento sem motivo aparente, que estava desperdiçando meus recursos com uma viagem internacional. Doutor? Torres então apresentou nossa defesa. Meus exames médicos recentes, declarações de Sônia e outros vizinhos atestando minha capacidade e até mesmo extratos bancários mostrando como sempre administrei nossas finanças de maneira responsável. Meritíssimo, concluiu o Dr. Torres. Não estamos diante de uma mulher incapaz, mas de 2 filhos descontentes com as escolhas perfeitamente lúcidas de sua mãe. O juiz assentiu, então se virou para mim. Senhora. Oliveira, gostaria de dizer algumas palavras? Não estava preparada para falar, mas de repente percebi que precisava,
ser ouvida. Sim, meritíssimo. Agradeço a oportunidade. Levantei-me, ajeitei minha blusa e olhei diretamente para o juiz. Sou viúva há 6 meses. Meu marido e eu construímos uma vida juntos por mais de 4 décadas. Quando ele faleceu, enterrei-o sozinha. Meus filhos não compareceram ao funeral. Um estava em uma viagem de negócios, a outra em um brunch com amigas. Fiz uma pausa, notando que o juiz havia erguido levemente as sobrancelhas. Ao perceber que meus filhos só valorizavam o que podiam obter de mim, dinheiro, propriedade, ajuda, e não minha companhia ou meu bem-estar, decidi mudar meu testamento. Não por vingança, mas por clareza. Decidi deixar meus bens para meu neto, o único que demonstra verdadeiro interesse em preservar o que construímos, não apenas em converter tudo em dinheiro. Olhei brevemente para Miguel e Beatriz. Miguel estava vermelho de raiva ou vergonha. Beatriz encarava o chão. Desde então, meu filho tentou vender minha casa sem meu conhecimento. Ambos tentaram manipular meu neto com promessas de dinheiro para me convencer a mudar de ideia. E agora, como última tentativa, querem me declarar incapaz. Não porque eu seja, mas porque sou lúcida demais para ser manipulada. Voltei meu olhar para o juiz. Tenho 68 anos, meritíssimo, não 98. Sou viúva, não incapaz. Estou de luto, não estou senil. E tenho o direito de decidir o que acontece com o que meu marido e eu construímos juntos. Um silêncio pesado tomou conta da sala quando terminei de falar. O juiz me estudou por um longo momento, então assentiu levemente. Agradeço sua franqueza, Sra. Oliveira. Depois de mais algumas formalidades e perguntas, o juiz anunciou que daria sua decisão. Foi rápido e direto. Após considerar todos os documentos e depoimentos apresentados, não encontro absolutamente nenhuma evidência de incapacidade mental ou emocional da Sra. Marta Oliveira. Pelo contrário, ela demonstrou clareza, propósito e razão em suas decisões, mesmo que estas contrariem os interesses dos peticionários. A petição de curatela é negada e determino que a Sra. Oliveira mantenha pleno controle sobre suas decisões financeiras e pessoais. Ele olhou diretamente para Miguel e Beatriz antes de concluir. Aconselho fortemente que respeitem as escolhas de sua mãe, por mais que discordem delas. Quando saímos do tribunal, senti um peso enorme sendo levantado dos meus ombros. Dr. Torres sorriu, satisfeito. Foi exatamente como esperávamos. Eles não tinham caso. Obrigada por tudo, doutor. A senhora foi muito eloquente lá dentro. Impressionante. Sorri, sentindo uma confiança que não experimentava há anos. Apenas disse a verdade. No caminho para casa, decidi fazer um desvio. Pedi ao taxista que parasse em um pequeno parque onde Antônio e eu costumávamos caminhar nos finais de semana. Sentei-me em nosso banco favorito, aquele com vista para o lago, e deixei as emoções do dia finalmente emergirem. Não chorei de tristeza, mas de alívio, de finalidade. Era como se um ciclo tivesse se fechado. A batalha que temia tanto havia acontecido, e eu sobrevivi. Mais que isso, venci. Conseguimos, Antônio, sussurrei para o vento. Protegemos o que construímos. Naquele momento, senti uma paz que não experimentava desde antes da doença de Antônio. Não porque a dor de sua perda houvesse desaparecido, ou porque a mágoa com meus filhos tivesse diminuído, mas porque finalmente havia me encontrado neste novo capítulo da vida. Marta, apenas Marta. Não mais definida apenas como esposa de Antônio ou mãe de Miguel e Beatriz. Uma mulher com seu próprio valor, suas próprias escolhas, seu próprio caminho a seguir. E pela primeira vez, esse caminho não parecia tão assustador. 1 ano se passou. As estações mudaram. A vida seguiu seu curso. A dor da ausência de Antônio tornou-se algo diferente. Não mais um ferimento aberto, mas uma cicatriz que, embora permanente, já não doía ao toque. Viajei para a Itália com Sônia, como planejado. Vimos Florença, Veneza, pequenas aldeias na Toscana que pareciam saídas de pinturas.
Em seguida, segui sozinha para Portugal, para a pequena aldeia de onde vinham os avós de Antônio. Chamava-se Aldeia da Serra, um vilarejo minúsculo encravado entre montanhas verdes. Quando cheguei, senti uma estranha familiaridade, como se Antônio estivesse me guiando por ruelas que ele mesmo nunca conheceu. Encontrei primos distantes que nos receberam de braços abertos quando expliquei quem eu era. Mostraram-me a casa onde o avô de Antônio nasceu, agora uma pequena loja de artesanato. Contaram histórias sobre a família que eu nunca havia ouvido. Mostraram fotos antigas de parentes que compartilhavam o mesmo sorriso de meu marido. Em uma tarde particularmente clara, subi até o miradouro que oferecia vista para todo o vale. Tirei do bolso um pequeno saquinho com uma porção das cinzas de Antônio que havia guardado especialmente para este momento. Chegamos, meu amor, sussurrei, enquanto o vento gentilmente levava uma parte dele para a terra de seus ancestrais. Voltei para casa renovada, com histórias para contar e fotos para mostrar a Lucas, que havia se formado na faculdade e, como prometido, mudou-se temporariamente para minha casa, para ajudar com a manutenção, segundo ele. A verdade, que ambos sabíamos sem precisar dizer, era que ele queria estar por perto. Não por obrigação ou interesse, mas por genuíno afeto. E eu agradecia por sua presença todos os dias. Em uma tarde de domingo, estávamos na varanda, Lucas lendo um livro enquanto eu pintava, quando um carro desconhecido estacionou em frente à casa. Para minha surpresa, Beatriz saiu dele sozinha. Fazia quase um ano que não a via ou falava com ela, desde a audiência no tribunal. Nosso único contato havia sido cartões formais de Natal e aniversário, sem mensagens pessoais. Lucas se levantou, tenso. Quer que eu peça para ela ir embora? Não, respondi, colocando o pincel de lado. Vamos ver o que ela quer. Beatriz subiu os degraus da varanda hesitantemente, como se temesse ser expulsa. Estava diferente, mais magra, com olheiras visíveis, cabelo menos arrumado que o habitual. Mãe, ela disse, voz baixa, posso falar com você, a sós? Olhei para Lucas, que assentiu. Estarei lá dentro se precisar, disse ele, lançando um olhar de advertência para sua mãe antes de entrar. Indiquei a cadeira vazia ao meu lado. Sente-se. Ela obedeceu, mãos inquietas no colo. Por um momento, nenhuma de nós falou. O silêncio era preenchido apenas pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas. Você parece bem, ela finalmente disse. A viagem foi boa? Então ela sabia da viagem. Provavelmente Lucas havia contado. Foi maravilhosa. Conheci parentes do seu pai em Portugal. Eles têm o mesmo sorriso dele. Ela assentiu, olhos marejados. Eu deveria ter ido com você. Não respondi. Não havia resposta para dar. Miguel e eu nos separamos, ela continuou abruptamente. Como irmãos, quero dizer. Não nos falamos mais. Isso me surpreendeu. Por quê? Por causa do processo, da tentativa de vender a casa, de tudo. Ela respirou fundo. Ele queria continuar, tentar outro ângulo legal. Eu disse que chega, que estávamos apenas nos destruindo. Discutimos feio. Sinto muito, disse. E era verdade. Apesar de tudo, nunca quis ver meus filhos brigando entre si. Não sinta. Você estava certa, sobre tudo. Ela olhou diretamente para mim, os mesmos olhos de Antônio, agora cheios de lágrimas. Sobre como tratamos vocês, sobre o funeral, sobre nossas prioridades. Senti um nó na garganta. O que mudou, Beatriz? Eu. Ela enxugou uma lágrima. Comecei terapia depois do tribunal. Não queria, achava que não precisava, mas Lucas insistiu. Olhei para a porta da sala, pensando no meu neto, sempre o pacificador. A terapeuta me fez ver coisas que eu não queria enxergar, continuou Beatriz. Como eu sempre coloquei coisas materiais, status, aparências à frente do que realmente importa. Como aprendi a ver vocês como recursos, não pessoas. Ela pausou, respirando fundo. Não estou aqui para pedir nada, mãe. Nem perdão, nem dinheiro, nem para mudar o testamento. Só queria que você soubesse que entendo agora.
e que sinto muito, verdadeiramente. Estudei o rosto de minha filha, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Não encontrei. Apenas dor genuína, arrependimento real. Seu pai teria gostado de ouvir isso, disse finalmente. Eu sei, ela soluçou. É isso que mais dói, que não posso dizer a ele. Ficamos em silêncio novamente, mas um silêncio diferente. Não carregado de ressentimento, mas de uma tristeza compartilhada. Nunca foi sobre o dinheiro, Beatriz, ou a casa. Era sobre respeito. Eu sei. Agora eu sei. Estendi a mão e, pela primeira vez em muito tempo, toquei o rosto da minha filha. O que você quer agora? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Só fazer parte da sua vida de novo, se você permitir. Não como era antes, mas de um jeito diferente. Melhor. Não respondi imediatamente. Anos de mágoas não desapareciam com um pedido de desculpas, por mais sincero que fosse. Mas também não queria carregar ressentimento pelo resto da minha vida. Podemos tentar, disse finalmente. Um dia de cada vez. Ela assentiu, grata. É mais do que mereço. Chamei Lucas de volta e os três conversamos até o anoitecer. Não sobre o passado, ainda era cedo demais para isso, mas sobre o presente. Sobre a formatura de Lucas, sobre minha viagem, sobre os novos projetos de Beatriz na escola onde lecionava. Quando ela foi embora, Lucas me abraçou. Você está bem? Estou, respondi, percebendo que era verdade. Não esperava isso. Ela está realmente diferente, vovó. Vem tentando há meses criar coragem para vir falar com você. E Miguel? Lucas balançou a cabeça. Ele ainda está... Bem, ainda é o Miguel. Assenti, compreendendo. Algumas pessoas mudam, outras não. E estava tudo bem. Nas semanas seguintes, Beatriz começou a visitar regularmente. No início eram encontros breves e um pouco desconfortáveis. Gradualmente, tornaram-se mais naturais. Nunca voltaríamos ao que éramos antes. Muita água havia passado sob a ponte. Mas estávamos construindo algo novo, talvez até mais honesto. Em uma tarde especialmente agradável, cerca de 6 meses após sua primeira visita, Beatriz trouxe uma caixa de fotografias antigas. Encontrei essas no meu porão, explicou. Pensei que você gostaria de ter. Abrimos a caixa juntas. Havia fotos que eu nunca tinha visto. Antônio jovem em seu primeiro emprego, eu grávida de Beatriz, os 4 juntos em um piquenique que eu mal lembrava. Olhe essa, disse Beatriz, mostrando uma foto em que Antônio carregava Miguel nos ombros enquanto eu segurava sua mão. Lembra onde foi? No Parque Municipal, no dia da sua formatura do Jardim de Infância. Respondi, a memória voltando claramente. Seu pai insistiu em comemorar com um piquenique, mesmo com aquele calor terrível. Beatriz sorriu. Ele sempre fazia questão de comemorar cada conquista, por menor que fosse. Sim, ele fazia. Continuamos explorando as fotos, rindo de roupas antiquadas, penteados estranhos, momentos capturados que pareciam pertencer a outra vida. Sabe, disse Beatriz, olhando uma foto em que Antônio consertava seu primeiro carro, acho que nunca agradeci adequadamente por tudo que vocês fizeram por mim. Não precisava agradecer. Éramos seus pais. Mesmo assim. Vocês deram tudo de si e nós... Bem, você sabe. Peguei sua mão. O passado é passado, Beatriz. Não podemos mudá-lo, mas o futuro ainda está em aberto. Ela apertou minha mão em resposta. Obrigada por esta segunda chance. Mais tarde, depois que ela foi embora, sentei-me na varanda com uma taça de vinho. O pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa, as cores de Antônio. Você tinha razão, disse em voz baixa, como se ele pudesse ouvir. Sobre herança ser mais que bens materiais. Sobre escolher com cuidado para quem deixamos nosso legado. O vento balançou suavemente as violetas, agora crescidas e vibrantes. Antônio teria aprovado. Lucas saiu e sentou-se ao meu lado, oferecendo uma xícara de chá. No que está pensando, vovó?
Em como a vida dá voltas, respondi. Em como algumas coisas precisam se quebrar para serem reconstruídas mais fortes. Ele assentiu, compreensivo além de sua idade. Como aquela técnica japonesa kintsugi, onde eles consertam cerâmica quebrada com ouro. Exatamente como isso. Ficamos sentados em silêncio confortável, observando o céu escurecer e as primeiras estrelas aparecerem. Sabe o que mais penso, Lucas? O quê? Que a verdadeira herança não é o que está no testamento. É isso. Estes momentos, estas memórias, este amor que sobrevive mesmo quando tudo parece perdido. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso de Antônio que agora via também em Beatriz. O vovô sempre dizia algo parecido. Sim, respondi, sentindo uma paz profunda. Ele sabia das coisas. Olhei para o céu estrelado, para a casa que construímos, para o neto ao meu lado e soube com certeza que, apesar de tudo, tinha feito a escolha certa. Não apenas sobre o testamento, mas sobre como viver o resto de meus dias, com dignidade, com propósito, com amor. E isso, mais do que qualquer propriedade ou conta bancária, era o verdadeiro legado que Antônio e eu deixaríamos para o mundo. Se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.